extremamente abençoada. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo aqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. Meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal. Um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e onde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui de volta para trazer algumas reflexões e algumas verdades também em cima da primeira temporada do MasterChef Profissionais, um programa que foi muito polêmico e muito amado também. Eu assisti na primeira vez que passou na TV Bandeirantes, né, que estreou no ano de 2016, então eu assisti essa temporada quando passou na televisão, mas depois eu reassisti no YouTube algumas vezes essa temporada, e foi uma temporada muito marcante, né? Se você não assistiu, não se preocupe, eu vou colocar a playlist completa aqui na descrição, para se você tiver curiosidade e quiser assistir, você assistir, tudo bem? E essa temporada, que como eu já falei, estreou no ano de 2016, ela foi muito marcante, porque envolveu aí algumas polêmicas em relação aos participantes. Houve depois aí algumas acusações de machismo por parte, né, dos homens que participaram. Então houve muito aí algumas polêmicas. Teve até um episódio de lavando a roupa suja aí depois dessa temporada. E foi muito legal, né? Foi muito legal assim acompanhar essa temporada, né? E o que a gente quer trazer aqui sobre essa temporada de MasterChef Profissionais é a história da ganhadora do MasterChef Profissionais primeira temporada, que foi a Daisy. A Daisy aí na foto, né? Como vocês podem ver, a Daisy Paparoto. E essa temporada foi marcante por muitas outras coisas, mas sem dúvida a trajetória da Daisy trouxe um quê a mais para essa edição do MasterChef Profissionais, que no caso foi a primeira, porque o MasterChef Profissionais, eu não sei se você que assiste, você vai concordar comigo, o MasterChef Profissionais, ele já é uma temporada já onde você está ali lidando com chefes que tem cada um ali o seu ego, né, de já saber, de já estar dentro de uma cozinha, de já ser um profissional. Então eles estão ali e quase nunca eles aceitam as críticas dos chefes, porque eles também são chefes também, né? E a Daisy, ela sempre foi uma participante diferenciada. Se você assistiu a temporada, você sabe do que eu tô falando. Ela sempre foi uma participante que, apesar dela ser chefe e dela fazer muito bem o trabalho dela, que dá para perceber na temporada que ela demonstrou a excelência no trabalho dela, ela sempre demonstrou ser muito humilde, muito bem-humorada. E o que deixou mais diferenciada na participação dela foi o fato de, em todas as suas conquistas, em todas as suas vitórias, ela dar glórias a Deus, né? Então, em todas as participações dela, em todas as provas que ela fazia, ela foi muito subestimada e muito desacreditada. E apesar de nessa edição ter rolado aí muitos episódios e muitas frases e muitas falas de cunho machista, né? Por dizer assim, a Daisy, ela não foi desacreditada só pelos homens dessa edição, mas ela foi desacreditada pelas mulheres também. Então, ela foi ali, de uma maneira geral, muito colocada para baixo. Ela foi ali muito humilhada pelos participantes que estavam ali. Mas ela sempre permaneceu autêntica, né? Quem viu essa edição se encantou com o jeito da Daisy pelo fato dela ser autêntica. Então, ela começa de um jeito e ela permanece daquele jeito. Ou seja, as ações que as pessoas faziam, muitas vezes maldade que as pessoas faziam, os comentários maldosos que as pessoas faziam, não afetavam o jeito dela. Ela continuava ali daquele mesmo jeito. E é muito interessante a gente perceber isso. E já trazer aqui a primeira reflexão, né? Que como vale a pena a gente, independente do ambiente, independente daquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente se manter firme naquilo que a gente acredita e continuar do jeito que a gente acha que precisa ser, né? O jeito ruim ou o jeito debochado das pessoas não influenciava o jeito dela. E não deve influenciar o nosso jeito de maneira alguma, né? O mal que as pessoas nos dão não pode fazer com que esse nosso caráter seja mudado. E a Daisy demonstrou muito bem isso nessa edição. Ela permaneceu autêntica, ela permaneceu fiel ao que ela acreditava e ela foi assim até o final. Então foi uma participação muito bonita de você ver, né? Enquanto vários participantes ali, uma hora era uma coisa e outra hora era outra,
ela permaneceu ali autêntica, sempre muito bem humorada, sempre muito humilde, tanto que em a maior parte das provas que ela fazia, ela ficava assim, não se sentindo naquilo que ela estava fazendo, não confiando na força dela mesmo, mas fazendo a parte dela da melhor maneira possível e entregando o melhor dela ali, não confiando naquilo, né, no conhecimento dela. Coisa que a gente já não viu em outros participantes que estavam sempre muito empinados, sempre achando que sabia mais do que os outros, né? O João mesmo, que é esse participante que está aí na imagem, lá no fundo ele achava que ele sabia o que ele estava fazendo. Então os julgamentos sobre ele eram sempre injustos, porque o prato dele estava bom, ele nunca estava aberto a crítica nenhuma. E em contrapartida, a Daisy, ela sempre muito ali, colocando o melhor dela, mas sem se sentir melhor do que ninguém, apesar de ter ido muito bem e se destacado em várias provas. Então, ela também encontrou um ex-chefe dela aí no MasterChef e ela teve muitos problemas com ela, que ele, ao longo da temporada, o Ivo, ele sempre subestimou muito ela. E é interessante perceber o quanto ela se manteve firme naquilo que ela acreditava. Tem até um episódio muito marcante, que é o episódio da fraldinha, da Vieira e do maracujá, que eu vou colocar aqui na descrição para vocês assistirem depois se quiserem, que ela se destacou de uma maneira exemplar, linda, assim, fantástica de ver. E assim, foi muito assim, a mão de Deus honrando ela ali dentro daquele programa. E o que eu quero trazer aqui bíblico é o versículo que está no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 6, que diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. O exemplo da Daisy é muito claro nessa palavra que eu estou trazendo, que a gente não precisa se exaltar a si mesmo, nossos conhecimentos, ou tentar provar nada para ninguém. E também não importa se as pessoas acreditam na gente ou não. O que importa é o que Deus pensa a nosso respeito. E o que ele vai fazer com tudo isso. E que se humilhando debaixo da mão de Deus, ele nos exalta no tempo dele. E tem uma fala muito bonita de uma entrevista que a Daisy deu para um jornal online, onde ela fala que foi Deus que ganhou o prêmio do programa. E não foi ela só foi usada ali. E ela também comentou assim, como houve ali uma perseguição das pessoas com ela, porque ela não queria se misturar com fofoca, ela só estava ali para fazer o dela, ela não queria se sentir melhor do que ninguém, ela não queria participar ali das panelinhas, ela só estava ali para fazer o trabalho dela. E quando chega ainda no episódio final, que é muito marcante, se você assistiu, você sabe que eu tô falando, é que na hora de ganhar o prêmio, que ficou sabendo que ela tinha ganhado, o Marcelo, que competiu com ela, né, que foi para a final com ela, ele não aceitou de maneira alguma a vitória da Daisy, né? E ficou bem feio para ele, na verdade, né? O que ele fez. E tudo isso porque ele não acreditava que a Daisy fosse uma competidora à sua altura, e ele deixa claro isso em vários momentos. Então, o que eu quero falar nesse vídeo é que, independente do que as pessoas pensem ao seu respeito ou ao meu respeito, independente se elas acreditam ou não na gente, nós precisamos focar em nós mesmos, né? E crer que Deus, ele vai fazer o que ele precisa fazer no tempo certo. E o que ele vai fazer vai surpreender a muitas pessoas, porque a vitória da Daisy foi um exemplo disso. Surpreendeu a muitas pessoas, e principalmente aquelas pessoas que menos acreditavam que ela seria capaz de ganhar. E mais do que isso, quando isso acontecer, não se deixe levar pelo ego. Confie e acredite que quem levou você até aquele lugar, ou me levou até aquele lugar, foi Deus, com o único propósito de exaltar e glorificar o seu nome. Tá bom, gente? Se esse conteúdo te abençoar, por favor, compartilhe. E se Deus permitir, a gente volta aqui para um próximo vídeo, tá bom? Tchau!